dia, igreja. Na palavra do Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivas que não plantastes. E quando comeres e te fartastes, guarda-te para que não esqueçais o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por a gente ter a liberdade de te louvar, Pai, de falar de Ti aqui, Pai. Obrigado por essa nossa igreja, que o Senhor abençoe o pregador, que seja boca Tua aqui na terra, Pai. E te agradecemos por tudo. Queremos viver aqui hoje e que ninguém saia daqui igual entrou, Pai. Que nós não sejamos mais os mesmos. Em nome de Jesus, amém. Em tudo tem graças. Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças. Você também quer começar? Você também quer começar? Deixa eu dizer, a palavra diz que os primeiros serão os últimos. Já entendem isso? Não? Então vem. Obrigada pela minha família. Obrigada pelo esse céu lindo. Obrigada pela você. Eu gosto muito de você. Amém. Quem é a família? Cadê? Cadê? Glória a Deus. Aqui, cadê? Ei, glória a Deus. Obrigado. Você também quer começar? Ele quer começar. Glória a Deus. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos de Jesus. Se vocês... João 14:15. Glória a Deus. Quem? Clarinha? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não parece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3:4. Glória a Deus, Clarinha. Vocês duas. Vai ser em Libras hoje? Vocês vão falar juntos? Não também? Então vem pra cá. Fica aqui na frente assim, vem. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio, é minha fortaleza. E nele confiarei. Salmos 91:2. Glória a Deus. Pois a palavra do Senhor é certa e verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmos 33:4. Glória a Deus. E você? Vem pra cá, aqui na porta. Pontinho. Meu Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Rafa. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126. Amém. Eu quero mais uma vez te fazer uma pergunta. A gente tem feito isso para que a gente possa entender sobre esse lugar. E eu quero que você responda aí no teu íntimo, o que você veio fazer? O que você veio fazer aqui? Por que você está nesse lugar? Você veio conhecer?
Você veio para ficar, você veio experimentar, você veio entender. Responda no teu íntimo, porque isso vai definir tudo, vai definir a porção, vai definir aquilo que você vai receber de um Deus que é um Deus de reciprocidade, um Deus que esquadrinha o nosso coração, um Deus que sabe a motivação de tudo que a gente faz. E a Bíblia diz que dele a gente não pode zombar, que de ninguém zomba de Deus, por ele conhecer justamente a nossa motivação, o nosso íntimo, saber por que a gente faz as coisas. E quando Tiago escreve, ele chega a dizer que a gente muitas vezes ora e não recebe porque a gente pede com as intenções erradas. Então muitas vezes a gente está se relacionando com Deus da forma errada. Muitas vezes a gente está buscando Deus, saindo de casa, indo a lugares, mas a motivação errada. E é ruim isso, porque muitas vezes a gente acaba se frustrando. A gente acaba não entendendo sobre um Deus que é rei, sobre um Deus que monitora tudo, um Deus que sabe de todas as coisas, que ninguém fica escondido, por mais íntimo e por mais secreto que você esteja com você mesmo, não é nem com os outros, com você mesmo. Existe um Deus que entra dentro de ti e consegue saber todas as coisas. E é por isso e diante disso é que a gente precisa cada vez mais ser transparentes, verdadeiros, para que a gente possa não só conhecer Deus, mas caminhar com Deus. E esse é o projeto. O projeto não é sobre um lugar físico, o projeto é sobre uma comunidade. O projeto é sobre a gente se tornar irmãos. O projeto é sobre a gente cuidar um do outro. O projeto lá no início, e a gente vai falar isso também hoje, o início, a gente falou da reforma no último culto, que Deus entregou para a gente entender um pouco de quem nós somos hoje, como a gente chegou aqui. O que é isso que foi confiado a nós? A reforma. A gente está no ano 507 dela, só da reforma. De Jesus, a gente está em 2023, ele mudou o calendário. Então é um Deus que pode fazer todas as coisas, e eu creio que muitos, ou todos que estão aqui, não têm dúvida disso. Mas se colocar justamente para que Ele modifique, mude o rumo da nossa vida, os nossos pensamentos. Um Deus que tira alguém de um lugar que não acreditava, não cria, por péssimos exemplos de pessoas que se diziam cristãs. Então imagina se o estrago aqui na terra de um mau testemunho é tão grande a ponto de afastar as pessoas da igreja, afastar as pessoas de conhecer Deus, porque não tem outro lugar para você conhecer Deus, senão um lugar que prega a palavra, e um lugar que prega a palavra chama igreja, é o corpo de Cristo, os membros. A gente está aprendendo sobre isso, é uma igreja nova. Deus tem, e eu creio que pega um pouco da palavra de hoje, a gente vai falar da conversão de Paulo. Então eu creio que nós temos um chamado para que a gente possa trazer pessoas que não estão vivendo isso. E a gente tem falado que aqui é o lugar que a gente se equipa, aqui é o lugar que a gente aprende, aqui é o lugar que a gente é moldado. Não adianta uma mensagem de altar chegar no mundo. O que precisa chegar no mundo, e por isso Jesus, orando por nós, oração sacerdotal de João 17, ele fala Senhor, ele fala Pai. Jesus orando por nós, ele fala Pai, não os tira do mundo, não os tira, deixa eles lá, protege eles, guarda eles, equipa eles e envia eles. E aí a gente vai entendendo esse chamado, que não é somente para eu transformar a minha casa, não é somente para eu e a Flavinha contarmos aqui os nossos testemunhos, a minha casa, agora neto, vovô, gente. Vovô, glória a Deus por isso. O engraçadinho, um dia desse, glória a Deus pelos engraçadinhos. Porque o humor, né? O humor, esse passou, mas o humor é bem legal. Ele falou, você não tem cara de vô. Aí eu abri um sorriso, ele falou, você já está parecendo um bisavô. Um bisavô. Eu falei, filho. Eu aprendi com a minha esposa uma coisa sobre isso. Você vai ser pastor um dia. E você vai ver como a gente envelhece mais rápido. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque, diferente do mundo onde a gente só envelhece,
No reino a gente se torna maduro. E se tornando maduro, eu creio, é que a gente vai usufruindo desse dom da vida. É acordar e você, independente do dia, sol ou chuva, você falar obrigado. Tem muita coisa para fazer hoje. Tem muita gente que precisa saber desse amor. Tem muita gente que precisa conhecer esse Deus que entrou dentro de mim, mudou meu coração, mudou a minha forma de pensar. Esse Deus que nos programou para sermos, sim, avós, bisavós, mas principalmente usufruir disso. Sabe por que eu quero chamar essa atenção? Porque usufruir. Um dia, eu estava diante de uma pessoa, alguns já me escutaram falar isso, mas eu queria deixar registrado. E ele disse assim: estou indo no aniversário de casamento dos meus pais. Eu falei: sério? Quanto tempo de casado? Ele falou: meus pais estão fazendo 55 anos de casados. Eu falei: uau, que lindo, tem que trazer eles para ministrar para a gente. E ele falou assim: pastor, você não tem ideia o tanto que é ruim o casamento deles. Ele falou: pastor, eu achava até que era bom, até conhecer o que é o casamento segundo Deus. E eles não tiveram a oportunidade de conhecer isso, e eu vejo hoje como eles vivem mal. E quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, o tempo todo a gente fala que não é sobre envelhecer, a gente pode ficar junto sim, gente, um com o outro, até que a morte nos separe, a gente pode cumprir isso. Mas será que é desse jeito, vivendo mal? Ele falava: eles brigam todos os dias, eles ficam sem se falar, eles não têm carinho um com o outro. Eu ficava imaginando, como é isso, 55 anos? Ah, mas tudo bem, algum tempo eles ficaram apaixonados. Mas vamos sair desse lugar e vamos entrar na nossa casa. Está entendendo o usufruir? Não é sobre tempo. Ah, a gente está junto há 16 anos. Aí todo mundo: parabéns. Tem 16 anos, que está horrível. Eu já vi isso. Então não é sobre tempo, é sobre a gente usufruir. E quem nos dá e nos deu isso já. Por isso é que a gente aqui precisa se alinhar, porque já foi nos dado. Já existe isso aqui já existiu. E está assim vazia. Porque Ele vive. E é por viver, é por justamente estar entre nós, é justamente por ser esse Rei dos Reis, é que Ele nos dá essa oportunidade, se revela a nós, para que haja uma conversão. Para que haja dentro de nós essa mudança, onde eu estou indo para cá, perdendo tudo, destruindo tudo, não usufruindo nada. A vida é isso mesmo, a vida é isso mesmo. Alguns até cantando: deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Aí chega lá na frente, olha para trás e fala: queria voltar. Queria voltar. Um dia eu vi 2 homens conversando. Um de 27 anos, novinho. E um de 80 e pouco, milionário. Tinha tudo que você puder, nesses segundos, imaginar. Ele tinha. E o novinho olhou para ele e disse assim: uau, eu queria ter sua vida. Eu queria ser como você, a gente podia trocar. Se tivesse jeito, deixa eu te dizer, eu trocaria. E o milionário, com 80 e tantos anos, olhou para ele e falou assim: eu dava todo o meu dinheiro para ter tua idade. Gente, eu daria tudo o que eu construí para voltar, para começar de novo, para construir de novo, para passar as dificuldades de novo, sim ou não? Aleluia, sim. A Bíblia diz, se você não leu ainda, que a gente precisa entender sobre bem-aventurado aquele que passa por provações. São as dificuldades. Não existe ninguém forte, gente, com uma vida fácil, não. Quando acontece alguma coisinha, não sabe nem agir. Aí vem esse Deus que fala assim: ei, eu vou te falar todas as coisas que você precisa para que você não chegue lá na frente e olhe para trás dizendo assim: eu estou tudo para voltar. Não. Sabe como é que um crente pensa no último dia de vida dele? Está tudo pronto, estou indo ver o Pai, não quero voltar não. O que tinha para fazer eu fiz, o que tinha para aproveitar eu aproveitei, o que tinha para comandar eu comandei, o que tinha para governar eu governei.
Mas o meu coração eu entreguei, e para onde eu estou indo, eu sei que toda a minha família também vai. Porque para pensar, é ou não é perfeito um projeto que não vai acabar nunca o que nós estamos vivendo? Então aquilo que eu estou vivendo hoje com a minha esposa e com os meus filhos, alinhados no Senhor, pela fé nele, e por ele, sim, só por ele, o dia que eu for, que chegar o meu dia, e vai chegar, o dia que eu for, eu vou chegar e eu creio, Senhor, aqui não tem tempo, aqui não tem dor, eu não vou ficar agoniado esperando, mas um dia, eu vou estar aqui andando e de repente vai chegar meu filho, vai chegar meu neto, vai chegar meu bisneto, vai chegar uma geração, simplesmente pelo fato que um dia, eu peguei o meu coração, entreguei ao Senhor e falei, conduz, eu creio, conduz, eu creio. E é nesse lugar que a gente precisa entender sobre conversões, é nesse lugar que a gente precisa entender sobre uma missão sobre a nossa vida. E por falar em missão, a gente está com um casal de missionários aqui hoje. Glória a Deus, eu queria que essa igreja desse uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, faça assim com a mão. Deus abençoe vocês em tudo, continue enviando e cuidando de vocês, missionários, hoje estão morando lá na Amid, não é isso? Glória a Deus, para serem enviados, gente. Aí eu te pergunto, quem mais é missionário aqui? Pode levantar a mão, você vai entender até o final do culto. Nós somos missionários, eles estão sendo treinados para ir talvez para um outro país, mas você está indo para o teu trabalho, você está indo, deixa eu te dizer, para a casa de um amigo. Quem é que vai pregar, se não somos nós, os missionários? Quem é que vai chegar num ambiente? Eu lembro de um irmão do João, pequenininho, filho, amigo, glória a Deus, um amigo do João, que um dia ali em casa, convivendo, e gente, vocês já sabem que é a glória de Deus, amém? Eu fico em paz para falar isso e contar isso. Ele virou para o João, pequenininho, e disse assim, a sua casa é melhor que a minha. O ambiente aqui, era um ambiente já de adoração, era um ambiente que Flavinha dobrava os joelhos, era um ambiente que os anjos já estavam acampando, o problema era eu, mas o ambiente já estava transformado. E aquele menininho tinha uma referência da família dele, e quando ele chegou lá, ele falou assim, nossa, aqui é melhor. Está entendendo como a gente precisa chegar nos ambientes e mudar os ambientes? A Bíblia diz que nós vamos e que nada faltou. Jesus perguntou àqueles homens, eu envio vocês 2 a 2. E quando eles voltam, Jesus tinha dito, não leva nada, não se preocupe com nada. E quando eles voltam, Jesus pergunta, na grande comissão, pergunta, faltou alguma coisa? E eles dizem, nada, não faltou nada. Aí eu vou entendendo, e você também precisa entender, que o enviado, aquele missionário, aquele que precisa ir para que o reino seja estabelecido por onde a gente vai sendo levado pelo Senhor, ele já preparou tudo. Quando um ateu, numa mesa de bar, tomando uma cerveja, não sabendo nada, não crendo em nada, recebe uma palavra dessa, Deus já sabia que nesse dia a gente estaria aqui ouvindo um testemunho de uma pessoa que recebeu uma palavra. Porque de eternidade a eternidade, de geração em geração, o escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e para sempre, e para sempre, e para sempre. Quem é que tem que aprender alguma coisa? Nós. E o crer cada vez mais é o ensino que vai chegando, saindo da palavra que não tem erro, alcançando o meu coração e me transformando para crer, vivendo isso, para acreditar, experimentando isso. E aí sim, a gente vai vendo o que é uma conversão com o coração, a entrega. Agora não somos mais nós que controlamos, governamos ou decidimos nossa vida. Agora existe uma vontade, a Bíblia diz, boa, perfeita e agradável, a vontade do Rei. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dele. E uma das coisas que a gente vai ver hoje é justamente a gente se submeter, a gente entender sobre uma liderança delegada, a gente entender que ele pode fazer todas as coisas, mas que ele levanta homens para direcionar, cuidar.
Ele levanta lugares para que a gente esteja, e Ele vai nos moldando. A conversão de Paulo, Atos 9. A gente falou da igreja, a gente falou da perseguição da igreja, e a gente vai terminar essa ministração com Paulo escrevendo uma epístola, na cadeia, Filipenses, uma epístola de alegria, uma epístola que nos enche, uma epístola que ele chega a dizer: alegrem-se no Senhor. O contexto, ele preso. Eita Deus mesmo. O contexto, ele preso. Aí hoje nós temos uma liberdade, mas temos um probleminha, e a gente não se alegra. Hoje a gente tem liberdade de crer até então, viu? Até então. A gente tem a liberdade de andar com Bíblia, ler a Bíblia, se juntar, se reunir onde for. Até então, a gente está tendo isso aqui no Brasil. Mas lugares do mundo isso já é proibido. E aí, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: ei, eu aprendi. Vê se não é isso que a gente quer, gente. Capítulo 4, não precisa colocar ainda, a gente vai lá. Ele fala que aprendeu a viver contente em todas as situações. É isso que eu quero. É isso que eu busco. Porque notícia ruim, dias difíceis, gente. Deixa eu te dizer, vamos continuar. Vamos continuar, eles que nos forjam. Eles que mostram a nossa fé. Quando Pedro fala que isso é necessário para que a gente veja se a nossa fé é verdadeira. Ele chega a dizer salvífica. Uma fé que realmente vai nos salvar. Uma fé que vai fazer com que a gente viva esse projeto de eternidade. Mas para a gente crer e viver essa eternidade, esse projeto, isso já precisa começar aqui, que é a vida e a abundância. É terminar os dias sabendo que você fez tudo que você pôde. Tudo aquilo que Deus esperava de ti. E Paulo, escrevendo, logo em seguida, foi como a gente terminou, vem a perseguição, Nero manda decapitar Paulo, anos 66, 67, por ali. Paulo morre. Paulo morre depois de escrever 13 cartas que norteiam a igreja, depois de fazer 3 viagens missionárias, pregar e implantar igrejas em vários lugares, em muitos. E quanto mais a gente lê quem era Paulo, e a gente vai ver isso, e quem Paulo se tornou, e como ele se entregou, isso precisa mexer comigo e contigo, naquilo que a gente chama de conversão. Eu indo por um caminho, Paulo ia para Damasco. Ele tem um encontro com Deus, e dali ele muda completamente o destino da vida dele. A conversão é justamente a mudança da rota, a mudança do destino. A conversão não é algo religioso, mas é um modo de vida no qual, despertados por um Deus que entra dentro de nós para dizer: está errado. E ele chega a dizer, e é tão lindo quando a gente entende o está errado, que ele traz para a gente algo de uma forma imperativa, dizendo: se arrependa. Se arrependa nada mais é do que volte. Se arrependa nada mais é do que não segue não. Não continua nessa estrada não, tem um caminho. Não vai por aí não, você está perdendo tudo e não vê. Está todo mundo errado e você que está certo, é? Já percebeu isso? Todo mundo está te dizendo algo, todo mundo está te dizendo algo, mas está todo mundo errado. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E nada vai sendo construído, só problema, só dor, só choro, mas eu estou certo, eu estou certo. Isso chama vaidade, gente, isso chama soberba. E é por isso que a submissão, ela leva a gente a saber quem Deus é, e principalmente quem nós somos. A saber que a gente precisa se dobrar, sabe? A gente precisa se prostrar, a gente precisa entender que está tendo um projeto perfeito há anos e anos, séculos e séculos. E que agora, nessa manhã, talvez, você que está aqui pela primeira vez, eu creio, vai entender isso, porque você não está aqui à toa. Não existe o à toa, gente. Não existe o acaso. Eu posso me colocar para viver propósito, e eu posso deixar a vida me levar. Eu preferi propósito. Durante 37 anos eu governei minha vida. Durante 37 anos eu falei: eu sei quanto é, eu conheço. Até um dia que eu trombei com Deus. Atos 9. Vamos começar a pregar. Aleluia.
Por favor, pastor. Você pode só fechar os seus olhos? Eu quero orar por ti. Jesus, que essa palavra, que esses versículos venham cheios de poder, como nós conhecemos que Ele tem. Obrigado pelo privilégio de ouvir essa palavra com Teu Espírito Santo. Obrigado porque nós cremos que através do Espírito Santo, confirmando todas as coisas, nós somos transformados, mexidos, os nossos olhos se abrem, escamas caem dos nossos olhos. Mudanças, Senhor, acontecem para que a gente conheça o Teu novo, para que a gente conheça o que Tu tens para nós. Então que nessa manhã, em nome de Jesus, que essa palavra alcance todos os corações que aqui estão. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 9, versículo 1. Eu vou ler aqui. Glória a Deus. Eu não vou ler aqui porque eu esqueci meu óculos. Aleluia. Vou. Pastor Ricardo, glória a Deus pela sua vida, Pastor Ricardo. Gente, dá uma salva de palmas, Pastor Ricardo. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, Pastor Ricardo usa um binóculo. A letra está aqui assim, ó. Pastor Ricardo, glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. Meu Deus. Parecendo 3D a Bíblia. Já foram algo 3D? Glória a Deus, Pastor Ricardo. Diz assim, e eu vou ler na minha versão, pode deixar nessa aí, tá? Vamos ouvir em uma e ler em outra. Diz assim a palavra de Deus: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai,
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperando a vista, e levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Esse foi o encontro de Paulo. Até então, cidadão romano. Quando a gente entende, ele mesmo disse quem ele era: um homem treinado, um homem equipado, um homem preparado, um homem que estudou com Gamaliel, neto de Hilel, um homem que veio de escolas judaicas, um homem que tinha toda a lei, que ele era zeloso pela lei, ele cumpria. Mas a Bíblia diz que nesse início, e a gente vai voltar lá de novo, no início, onde Jesus enviava aquelas pessoas, olha você aí, missionário sendo enviado, eles não entendiam, e o próprio Paulo pedia carta, para que ele pudesse ir legalmente, atrás daqueles que eram do caminho, assim a Bíblia dizia, desses homens, chamados homens de uma seita, chamados do caminho, e Paulo tinha autorização para pegá-los. Paulo estava ali em Atos, você vai ver, capítulo anterior, ele consentindo a morte de Estevão. Você vai ver que diante de tudo isso, Paulo fazia isso com toda a certeza do mundo. Até um dia que ele indo para Damasco para cumprir mais um dia, esse trabalho dele de perseguir, esse trabalho dele de prender e de matar os do caminho, hoje seria a gente. Era como se eu falasse para você, tem um cara chamado Paulo, que se ele souber que você é cristão, ele vai entrar na tua casa, e ele vai te levar preso, e dali pode ser que você não volte mais. E de repente, eu quero já adiantar para a gente chegar em Ananias, um homem que a Bíblia não fala muito, mas se a gente buscar um pouquinho, a gente vai ver que ele pode ter vindo ali justamente do dia em que Jerusalém pegou fogo, Atos 1:8, onde o Espírito Santo testificou, onde a igreja nasceu. Esses homens foram dispersos para começar a pregar, e Ananias estava em Damasco, num relacionamento com Deus, numa confiança, um homem de confiança de Deus, onde o próprio Senhor diz: Ananias, tem um cara que eu coloquei agora numa casa aí, ele está orando, eu quero que você vá lá. O nome dele é Saulo de Tarso. Até Tarso naquela época era um poder, porque era uma cidade onde vinha ali a cultura grega, onde vinha justamente ali o poder, onde tinha ali conhecimentos. Então as pessoas eram conhecidas dessa maneira para dizer justamente que através disso: de onde você é? Eu sou fulano de tal lugar. E de repente Ananias recebe essa missão do Senhor, de ir atrás dessa pessoa que estava lá sozinha, e Deus fala: impõe as mãos, ele é meu, impõe as mãos, vá nessa missão sem medo. Eu fico imaginando Ananias olhando, e ele disse aqui: Senhor, eu tenho escutado muitos falando sobre Paulo, como ele persegue, o Senhor quer que eu vá lá? Gente, a missão não é fácil. A gente se colocar, para que o Senhor nos envie, a gente se colocar verdadeiramente nesse processo aonde a gente viu aqui, e a gente vai ver que Deus, quando nos chama, Ele vai simplesmente preparando pessoas, Ele vai levantando discípulos, os do caminho, aquela seita que se tornou depois o cristianismo. Mas naquela época ele era chamado os discípulos, depois se tornaram os cristãos.
Mas a missão não é fácil, e a missão desse homem era encontrar aquele que perseguia e que tinha autorização para levar preso. Mas ele disse, ele está orando, eu quero que você imponha as mãos sobre ele. Agora, se a gente voltar um pouquinho, e aí eu quero te levar nesse lugar, e quero que você encontre a sua conversão. Eu quero que você lembre, para que você tenha ideia sobre o seu encontro com Deus. Sobre o dia que, independente se você perseguia ou não, mas se você chacotava ou não, se você não levava isso a sério ou não, se você ridicularizava isso ou não, cada um na sua medida. Mas eu creio que nós éramos assim. A Bíblia diz que quando ele teve o encontro, e aqui duas situações eu posso levar você. Uma, quando ele diz, ei, quando ele já chama dizendo, Senhor, que tu queres? Quem és, Senhor? Ali eu posso entender que Paulo já se dobra dizendo que essa voz, dizendo que através daquele poder, daquela luz que a gente vai ver em Atos capítulo 22, era uma luz mais forte que a do sol. E é lindo quando o evangelho chega a nós, porque o tempo todo ele vai trazendo também testemunhas. E a Bíblia, a gente acabou de ler, relata que aqueles homens viram também aquilo. Então, se Paulo fosse contar, ele ia dizer, ei, todos que estavam comigo, os meus liderados, os meus soldados viram isso. Só que algo me chama a atenção, e eu quero te entregar dessa maneira hoje, sobre o que nós estamos vivendo após a conversão. Porque para mim não é à toa, e eu entendo dessa maneira, quando Deus, através daquele encontro de Jesus com Paulo, Jesus deixa Paulo cego. Isso representa, gente, justamente a mudança, a conversão, aonde, ei, deixa eu te dizer, os teus olhos não podem mais ficar olhando para aquilo que você olhava. Eu preciso te deixar cego. Eu preciso afastar de ti aquilo que te contamina. Eu preciso tirar de ti a visão de mundo que você tinha. Eu preciso deixar você totalmente quieto. Eu preciso que você venha, e aí eu vejo quando a Bíblia diz que ele ficou sem comer e sem beber. O chamado é tão forte para a gente andar com Jesus, a conversão precisa ser algo tão real, que nesse momento, nesse modelo, assim eu quero chamar, de conversão, eu já vejo Deus cegando ele para o mundo, e já vejo Deus botando ele para jejuar. E aqui não medindo um ao outro, mas eu quero te perguntar, você está cego para o mundo e você tem jejuado? Orando ele estava, e eu acredito que orando a gente está. Mas que tamanho é esse encontro que a gente já teve com Deus, a ponto da gente continuar olhando para onde a gente estava, continuar enxergando aquilo que a gente enxergava, sendo atraído por aquilo que eu me atraía? Porque as janelas da alma, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, vai nos levando, vai nos atraindo, e aquilo que eu vou alimentando em mim, eu vou me tornando. E esse momento onde ali há um lugar onde ele é separado durante 3 dias, um lugar onde ele fica ali sem ver nada, onde ele fica sem alimento, eu creio, ali ele está num processo muito rápido, talvez não seja o nosso, de santidade. Um projeto perfeito que a Bíblia chega a dizer que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Não existe um encontro com Deus no final de tudo isso, não existe um encontro nesse projeto perfeito que a gente vai estar com Deus sem passar por um processo de santidade, sem nos tornar justamente aquilo que ele fazia. Ele perseguia os santos, ele perseguia aqueles que eram separados. Nós aqui hoje, a gente está separado. Um domingo de manhã, a gente se reúne, a gente está separado do mundo. Os olhos estão fitos em Jesus, a Bíblia chega a dizer, precisam estar. Existe uma direção, a gente viu que o louvor é a direção, a gente viu que adorar é servir, e quando Paulo dobra os joelhos e diz, o que é? Eis, é aqui, eu vou, ele já se coloca, e a Bíblia fala lá em Atos, a gente vai ver isso também, capítulo 22, se eu não me engano, onde ele já fala, ei, eu prefiro, quando ele vai lá testemunhar no Sinédrio, já perseguido, ele que perseguia gente, agora ele se torna o perseguido. E quando ele vai lá, ele diz, ei, me importa mais obedecer a Deus. O modelo de conversão vai falar para a gente sobre, justamente, a gente não ter mais os olhos onde a gente tinha. Vai falar para a gente orar, vai falar para a gente jejuar.
E vai falar para a gente obedecer e servir, porque Paulo, automaticamente, ele se coloca para servir. Automaticamente ele sai dali cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que em pouco tempo, e algo interessante, uma conversão dessa, uma transformação dessa tão rápido. Mas a Bíblia fala que Paulo se esforçava mais e mais. Que Paulo, a cada tempo que ele ficava no Senhor, a cada tempo que ele tinha para conhecer mais de Deus, a Bíblia fala que ele se esforçava mais e mais. Aí eu te pergunto, a gente tem aqui, a Bíblia relata que Deus, falando com Ananias, Jesus coloca ali, o Espírito Santo confirma, dizendo: ei, ele é o cara que eu vou enviar, ele é o cara da obra, ele é o cara que eu escolhi, é ele que vai pregar para os gentios. Gente, a obra estava definida, estava determinado. Uma coisa é a obra que está acontecendo, que Deus pode te pegar. Tem pessoas que simplesmente falam assim: pastor, Deus está me usando. Sim, é uma obra sendo feita, eu quero saber se Ele está te transformando. Porque Deus pode te usar, te usar, te usar, te usar. E o dia que você chegar nesse dia, diante do Senhor, Ele vai falar: não te conheço. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Você não ficou cego. Seus olhos continuavam para o mesmo lugar. Você não jejuava, você não orava, você não obedecia, você não se colocava. Agora, uma obra precisava ser feita. Então a obra estava determinada. Deus tinha falado, Jesus tinha falado justamente que ele era o escolhido. Mas a Bíblia fala, e entenda isso, porque alguns, e eu quero tirar essa mentira de dentro de nós, alguns dizem assim: não, mas é no tempo de Deus. Mas agora, quando Deus quiser, acontece. Gente, o Senhor não está atrás de ninguém à toa, não. Certa feita, alguns misturam soberania de Deus, obra de Deus. Um dia eu escutei um falando, mas com toda, dizendo assim, para mim, ele me mostrava dizendo: você não sabe quem é Deus. Porque ele falava assim: Rodrigo, eu não era pastor ainda, ele falava: Rodrigo, se Deus quiser, eu posso estar na minha casa dormindo, Ele me acorda e me manda para a rodoviária. Aí eu falei com ele, eu não tenho dúvida disso. A minha dúvida é se você vai. Porque para você estar em casa dormindo, eu me lembrei de Davi, que não foi para a guerra, ficou em casa. E foi naquele lugar, depois de vencer nações, exércitos, milhares de homens, uma mulher, sem arma nenhuma, derrubou Davi. Uma mulher. E aí eu consigo entender, eu vigiando para muitas coisas, e de repente uma distração tão lícita: eu não vou ficar aqui, se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser, eu acordo com vontade de ir. A Bíblia fala que Paulo se esforçava mais e mais. Aí a gente quer falar lá na frente: eu aprendi a viver contente em todas as coisas. Mas ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi perseguido. Ei, o que tem acontecido com a gente depois da conversão? Pastor, mas os tempos são outros. Outros são os mesmos, gente. São os mesmos. Só que talvez a proporção dessa perseguição ainda não é como era aqui no Brasil. Em outros lugares já é pior. Então isso faz com que a gente entenda esse modelo e esse processo onde Paulo tem justamente esse encontro. E é interessante porque quando ele fala, ele diz: por que tu me persegues? E quando eu entendo me persegues também, eu entendo Jesus dizendo para Paulo, falando assim: toda vez que você persegue um desse do caminho, você está me perseguindo, porque sou eu nele. Porque Paulo, hora nenhuma, ele não tinha o entendimento que perseguia Jesus. Ele não tinha o entendimento de que ele estava atrás de alguém chamado Jesus, Filho de Deus. Ele atrás daqueles que era de uma seita, que começavam um alvoroço por onde passavam, pregando algo que não era para ser pregado. E quando Jesus fala: por que tu me persegues? Me dá a certeza, de que
nós estamos indo em nome de Jesus. Não me dá a certeza de que quando eu estou em nome de Jesus, a palavra que está me conduzindo é o próprio Senhor. Por que tu me persegues? Jesus tomando justamente aquilo que é nosso, que nós entregamos a Ele, esse é o princípio, para dizer assim: ei, agora Ele é meu. Não é assim? Quando a Bíblia fala sobre alguém que era guardado já por Deus, se você pegar Jó, por exemplo, capítulo 1, versículo 10, algo incrível, Deus falando com um diabo: ei, por onde você estava? Eu estava passeando pela terra. Aí Deus vira e fala assim: tu viste meu servo Jó? Deus, não foi o diabo que falou: ei, Deus, estou de olho no Jó. Por que ele não estava de olho em Jó? Porque versículos depois você vai ler justamente o diabo dizendo assim: Jó está guardado, tu cercaste Jó e os bens dele, eu não consigo acessar, eu não consigo entrar, eu não consigo perturbar, eu não consigo tentar. Só que logo nos 2 primeiros versículos você vai ver que Jó era um homem reto, era um homem que agradava a Deus. Então o processo no qual a gente entende Jesus falando: por que tu me persegues? Através daquelas pessoas que sim eram perseguidas, Jesus estava dizendo: ei, sou eu que estou neles. O que está acontecendo é o meu mover. O que está acontecendo são corações que hoje eu habito, aleluia. São corações que hoje eu habito, são mentes que hoje eu direciono, para a minha vontade seja conhecida na terra. Era o início de tudo. E aí eu te pergunto, se essa é a nossa conversão, e eu estou dizendo isso porque eu me pergunto isso, gente, que conversão é essa? Que vai fazer com que a gente se acostume com um pouco, uma conversão que faça com que a gente não avance mais, não queira mais. Que sede é essa? Que fome é essa? Que a gente está satisfeito com pouca coisa? O que é que eu estou lendo aqui que eu não estou entendendo sobre uma missão, uma transformação? Porque isso aqui é o início de um dos caras mais incríveis que a gente pôde conhecer através da palavra. Um cara que andava, estendia as mãos e curava. Um cara que por onde ia, via milagres. Um cara que era enviado, que escutava o Espírito Santo dizer assim: não vá para esse lugar, vá para aquele. Será que a gente está nesse processo, nessa conversão, nesse encontro com Deus, tão real a viver esse modelo, e assim eu chamo, esse modelo de conversão? Quando Paulo fala, e eu quero te levar a esse lugar, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Paulo falando, para que a gente entenda também quem era Paulo, quem nós éramos, a transformação que precisa haver nesse encontro com Deus, de ambientes. Ah, já estou vindo, pastor. Sim, não deixe de vir. É nesse lugar que a tua fé vai ser edificada, é através de testemunhos. Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio, gente. E não estou falando no nosso meio, a nossa igreja, não. A nossa. Estou falando no meio, na presença dEle. Estou falando onde Ele habita. Estou falando situações, estou falando de milagres. Aí a gente vai escutando esse testemunho, a gente vai se colocando. Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 5. Paulo, presta atenção. Fui circuncidado com 8 dias de vida, lei, cumpri. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, uau, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Olha isso, 6. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes. 1 minuto. Gente, para ele falar sobre tudo isso, tudo que ele estudou, tudo que ele foi, tudo que ele era, tudo que ele fazia, esse zelo, isso custou para ele tempo. Isso custou para ele se prostrar, se humilhar. Isso custou para ele se colocar diante de pessoas para ensiná-lo.
E quando ele tem, presta atenção nisso, um encontro com Cristo, quando ele encontra justamente aquele que hoje move toda a igreja, ele diz: agora as considero insignificantes por causa de Cristo. 8, vamos mais. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Olha como ele falava agora. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Aí eu começo a entender Paulo cego, eu começo a entender Paulo guardado 3 dias, eu começo a entender o que foi aquele momento onde Deus tirava dele, aonde Jesus ia arrancando dele. Deixa eu te falar, tudo isso que você viveu até agora, me dá, eu não preciso disso, ou então eu posso usar isso, mas calma, agora é do meu jeito. Tudo que você aprendeu até hoje, tudo que você acreditava até hoje, Paulo, todo o zelo que você botava, deixa eu te dizer, me dá isso. O que você vai viver daqui para frente vai ser tão incrível que lá no final, fico imaginando Deus falando isso. A Bíblia diz que não falou, amém? Lá no final você vai viver coisas tão incríveis, você vai ser perseguido, vão te bater, vão te prender, só que no final você vai dizer que aprendeu a viver contente em todas as situações. Se Deus te contar o teu amanhã, de 2 uma, você não vai querer ou você vai ter medo. Ou, para quem gosta, tem muitos que recebem profecias. Você vai tocar e adorar para Deus. Hoje você nem acredita nele, mas você vai tocar um dia para Deus. Profecias vêm da parte do Senhor, sim. Só que tem gente que pega aquilo e não espera o tempo de Deus. Vamos voltar para Paulo? Hoje, mais uma pergunta para ti. Você conseguiria ficar trancado 3 dias cego, sem comer e sem beber? Esperando. Sabe qual é o processo que Paulo passou? Um homem desse, esperando, eu escutei Deus falar comigo, eu escutei Jesus, eu encontrei com Jesus, mas agora Jesus não fala mais, ele pega um outro e dá uma missão para outro que ele nem conhecia, lá em Paulo. Está mexendo na humildade de Paulo ou não? Paulo podia ter virado para ele e falado assim: quem é você? Quem é você? Eu acredito que se estivesse com esse óculos ele via, viu, pastor Ricardo? Quem é você? Eu sou Ananias, eu só falo com Deus. Ananias, deixa eu te dizer, eu tive um encontro com Deus, eu escutei ele, uma luz mais forte que o sol. Ele ainda estava, ou estaria, arrogante. Mas quando chega um Ananias, quando chega um homem enviado por Deus, olha a liderança delegada. A gente muitas vezes quer ter um encontro com Deus, quer que Deus fale com a gente, mas aí Deus pega uma outra pessoa, Deus pega um líder colocado por uma igreja, e a gente olha para esse líder e fala: esse líder aí é fraco, só se o pastor falar comigo. Eu vou pedir para o pastor ligar. O pastor não, eu quero ser igual Paulo, quero que Deus, se Deus quiser, Deus fala comigo, eu vou para casa. Diga assim: não é do meu jeito, não é do meu jeito. Deus está levantando lideranças, Deus conhece o secreto. Tem pessoas que a gente vai olhando e vai falando: mas como que Deus está usando essa pessoa? Deus está usando essa pessoa, e se a gente não se colocar como Paulo se colocou, dizendo: ei, Ananias, ora. E a Bíblia diz que Ananias estendeu as mãos e Paulo foi cheio do Espírito Santo, escamas dos olhos caíram. Em 3 dias o homem estava batizado, cheio de poder, santo, separado, enviado em 3 dias. E aí a gente vê uma turma onde a mulher ora 10 anos para esse cara converter. Uma turma que ficava vendo a transformação, vendo a esposa ir para a igreja, vendo o ambiente ser mudado, mas continuava duro.
Continuava dizendo quando era corrigido. Várias vezes falei para a Flavinha: você quer me corrigir? Quem está indo para a igreja é você. E aí você quer cobrar de mim agora uma mudança? Que encontro foi esse? Que depois de tempos de perseguições, como Paulo fazia, volta lá no 9. Depois de tempos onde Paulo perseguia, um único dia, indo para Damasco, 270 quilômetros de Jerusalém, aquela caminhada, eles indo com uma missão totalmente do mundo. Uma luz. Uma luz. Volta no 8. E ele diz: a fim de poder ganhar a Cristo. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. 9. E nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça. Gente, eita Deus. Diga: não é do meu jeito. Não é, gente. Quando você entrar, e deixa eu te dizer, Deus uma hora Ele vai falar assim: eu vou me afastar só um pouquinho, só para você ver o quão natural você é. Eu vou me afastar para você ver o tão ruim você é. E de repente a gente, com a nossa justiça, a gente está medindo um ao outro por conta de atitudes, e pior, pequenas diante do que são as pessoas. Pessoas que conhecem as outras há muito tempo, mas por conta de um deslize, por conta de um dia que errou, por conta de algo que não gostou, aí em vez de pegar um contexto, pegar anos, pegar vários dias que passaram juntos, na justiça própria, na justiça que é nossa, falha, na justiça que Isaías diz que é como trapo de imundícia, aqueles panos que envolviam os leprosos naquela época. Deus fala que a nossa justiça é como aqueles panos, é como os panos que as mulheres colocavam no período que sangravam. Essa é a nossa justiça. E aí esse homem, ele traz para a gente isso, dizendo assim: não conto mais com a minha própria justiça. Então peraí, os meus olhos, eu ainda não ceguei para isso. Então os meus olhos, enquanto eu olho, começo a medir, eu preciso falar: peraí, essa é a minha justiça. Recolhe. Eu não posso mais medir as pessoas segundo o que eu penso, porque deixa eu te dizer, muitas vezes a gente não está sabendo nada. Muitas vezes a gente não está sabendo contexto, a gente não está sabendo nada. Só que me chega uma informação e daquilo eu faço todo o meu contexto para entrar com a minha justiça. E quando Paulo, presta atenção nisso, quando Paulo se submete a Ananias, ele não sabia, mas ele tinha ouvido o Senhor, ele tinha tido um encontro com Deus, e agora ele se coloca, deixa eu te dizer: Senhor, quem o Senhor mandar, eu vou me colocar a Ti. Quem o Senhor mandar, eu vou me colocar diante de Ti. Por isso que quando ele escreve aos Colossenses capítulo 3, ele vai dizer: tudo que fizer, faça como para o Senhor. Ele tira de nós essa relação humana que vai ser falha. Ele tira de nós essa relação que muitas vezes vão entrar os dois com uma justiça própria e não vai dar certo. E aonde há divisão, não tem Deus. Aonde tem palavras duras, não tem Deus. Aonde há apontamentos por conta de circunstâncias, não tem Deus. E aí ele traz dizendo que vem da obediência à lei. Ele está trazendo a justiça dele segundo uma lei. Mas ele fala: mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Sabe o que isso quer dizer? É quando o Espírito Santo, olha como a gente precisa dele. Eu penso algo, e de repente vem essa fé em Cristo, o Espírito Santo que nos move, que nos conecta, espírito com espírito. E aí o Espírito Santo diz e faz: calma, calma, calma. Me lembro do próprio Jesus, Evangelho de João, numa circunstâncias, Jesus chama aqueles discípulos e diz assim: eu quero que essa palavra também encontre seu coração hoje. Jesus diz a eles: o que eu faço hoje, você vai entender só depois. O que eu estou fazendo hoje, você vai entender amanhã. Calma.
Se o Senhor não nos ensinar a esperar dessa maneira, deixa eu te perguntar, que fé é essa? Que fidelidade é essa que nós temos? Que encontro é esse? Que conversão é essa? Que continua as coisas no meu modo e pior, no meu tempo? Eu não sei esperar. Já tem 4 cultos que eu estou vindo, pastor. Já tem 5 cultos. Pastor, já tem 6 cultos e parece que nada acontece. Vai olhar para dentro de ti, tem algo acontecendo. Só que a sua justiça talvez esteja te atrapalhando de enxergar isso. Talvez você não esteja jejuando. Talvez os teus olhos ainda estão, sabe, olhando para quem você era e você não é mais o mesmo. Aonde a gente bate o olho nessa palavra, a gente vai ver que todo encontro com Deus, nenhum ambiente, nem a pessoa ficou igual, gente. Só ficava igual, sabe quem? Em nome de Jesus, não tem ninguém aqui assim hoje. Os incrédulos. Aquele que continuava achando que isso não existia. Aquele que continuava achando que ele tinha poder para transformar, para fazer. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo, presta atenção, e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Aí ele diz, quero sofrer com ele, presta atenção, participando de sua morte. 11, a gente vai parar aí. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Existia uma palavra, Paulo entendia sobre ela e ele dizia, eu vou esperar. Se preciso for, eu vou sofrer. Se preciso for, eu vou me colocar. Pode me enviar. E aí você vai vendo ele batendo de frente com vários. Sinédrio, ele foi colocado. Ele foi falando sobre isso. Vamos nesse lugar. Coloca para mim Atos 5, versículo 27. Aquele que ensinou Paulo. Olha que linda essa passagem. Gamaliel, no Sinédrio. Ele diz assim, eles tinham sido presos. Se a gente voltar, o contexto era, eles pregavam, início, Atos 5, início da igreja. Eles pregavam, eles eram perseguidos, foram presos. A Bíblia relata, se eu não me engano, 17 o versículo. A Bíblia relata que um anjo foi lá, tirou eles da prisão e colocou eles para pregar no templo. Os oficiais foram na cadeia para interrogá-los. Chegou lá, a cadeia estava trancada e não tinha ninguém lá dentro. Eles saíram e foram atrás desses caras. Quando chegaram, encontraram esses caras no templo, pregando. Chamaram eles e levaram eles de novo diante dos oficiais. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. 28. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem. Tinha dito isso a eles. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte desse Jesus? 29. Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. 30, vamos seguir. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. 31. Deus colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados e fosse perdoado. 2. Somos testemunhas, olha o que nós somos. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Paulo podia ter falado o tempo todo ali, eu não vou para Damasco. Paulo podia ter falado, eu só vou se você me devolver a visão, mostra que você é Deus. Paulo podia ter falado, eu não vou porque eu quero agora que você faça isso, isso e isso. Repete, e hoje a gente vai sair com isso. Não é do meu jeito. Não é, gente. Imagina você encontrar Deus. Imagina essa situação desse modelo de conversão onde eu encontro Deus e parece que as coisas pioram. Eu encontro Deus e agora eu estou cego, fico 3 dias guardado esperando um tal de Ananias. E muitas vezes a gente vive isso. Pessoas chegam a testemunhar, escute isso. Pastor, parece que depois que eu estou começando a andar aí, lendo e tudo, parece que piorou. Sabe por que piorou? Porque
Ei, há um período de desintoxicação. Quando você vai se alimentar direito, quando você vai jejuar, quando você sai de algo que está dando errado e você começa a se purificar, a tendência é o corpo gritar, a tendência é o espírito berrar, a tendência é você ser levado a achar que está piorando. Mas deixa eu te dizer, imagina a casa de outro, não a tua, muito bagunçado. Muito bagunçado. Esse período para arrumar tudo vai ser bom ou não? Você vai gastar dias limpando, pegando coisas, guardando, tirando, passando pano. Vai ser ruim. Vai gerar um incômodo, não vai ser bom. Mas depois disso, o que vem? Depois desse alinhamento, depois desses 3 dias, o que veio? E muitas vezes a gente vai entendendo e vai esperando de Deus, no nosso tempo, na nossa justiça, que tudo seja muito rápido. Quanto é 3 dias para cada um de nós? Que período foi da tua conversão a ponto de você já viver experiências com Deus? E o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que muitos tinham sido batizados, mas que depois é que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Talvez a gente esteja andando dessa forma, talvez a gente tenha o conhecimento, talvez sim eu já esteja jejuando, orando, estou lendo a palavra, vou vir até sexta-feira. A gente vai para mais uma sexta-feira até sábado do 24 horas sem cessar. Coloca para mim aí, por favor, o card. Gente, um projeto lindo que o Senhor nos deu. 24 horas sem cessar. Sexta-feira, 7 da manhã a gente começa, sexta agora, dia 17, e vai até sábado, 7 da manhã. A gente entra, dá um nome, manda para a secretaria o nome, o horário que você puder, de 7 da manhã de sexta a 7 de sábado. A gente passa na salinha Sementinhas, que se torna a sala da leitura. Da leitura da palavra, a gente vem para cá, para a nave. A gente vem aqui para o templo, para a gente orar, para a gente receber o Espírito Santo, para a gente ser curado. Um mover. Quer entender um pouco mais sobre isso? Coloca para mim aí. Dá uma olhada, gente, o que aconteceu no primeiro. Eu fico imaginando o segundo, sexta-feira. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Glória a Deus, é isso, é só para adorar, é para justamente a gente entender tudo isso que a gente está vivendo, o processo que está acontecendo dentro da gente.
esse tempo de cegueira, esse tempo de batismo, de escamas, esse tempo de conhecimento. E a gente vai se reunindo. Assim eram esses caras. Assim Paulo fez. Esse homem, que eu quero terminar justamente com Filipenses, capítulo 4. A epístola da prisão, assim ela é conhecida. Coloca capítulo 4, Filipenses 4:1, não 1:4. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Paulo diz: amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Vai para mim, vem Léo, vai para mim no 10, olha que lindo, versículo 10, ele diz assim: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Em outra versão diz, contente em todas as situações. E vai ser a última pergunta hoje. Você tem ficado contente em todas as situações? Como é que está o teu interno? Como é que está esse processo no qual há alegria? E assim Paulo falou aos Filipenses capítulo 4:4. Alegre-se no Senhor. O resto é resto. Alegrem-se no Senhor. O que é que tem tirado de nós essa alegria? O que é que tem tirado de nós essa esperança? O que é que tem tirado de nós essa promessa? Porque quando eu perco a alegria, e quando Davi fala, Salmo 50, ele fala, me devolve, Senhor. Me devolve a alegria. Porque quando eu perco a alegria, quando eu perco a esperança, deixa eu te dizer, a salvação pode estar ficando mais distante, porque eu estou me distanciando, porque no Senhor há esperança, no Senhor há alegria, no Senhor há paz. Por isso que ele próprio, falando aos Gálatas, ele traz o fruto do Espírito. O Espírito Santo que vai testificando contigo quem tu és, o Espírito Santo que vai testificando o que está acontecendo na nossa vida. E aí sim eu consigo abandonar, aí sim eu consigo enxergar o que está acontecendo. Eu consigo enxergar, muitas vezes através das coisas que estão acontecendo hoje. De aniversários que essa semana, por exemplo, a gente comemorou. Paulinha, Cacau, várias aqui. A Bia hoje, comemorando aniversário. Que Deus te abençoe, Bia, em todas as coisas, você e sua família. Aniversários. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, também do Luiz essa semana, não sei se ele fez, quantos meses ele fez de vida? Vai fazer 3 meses, gente. Vai fazer 3 vezes, um homem daquele ali. Fica de pé, Luiz. Depois você vai entender isso. Um testemunho para essa igreja. Um testemunho do poder. Um testemunho de encontro. 50 minutos sem batimento, gente. Comemorou aniversário. Por isso que a gente está falando, está fazendo 3 meses ou não? Porque estava morto. 3 meses atrás morreu dentro de casa, dormindo. Dormindo. E aí muitas vezes a gente espera o aniversário para avaliar nosso dia, nosso ano, para avaliar quem nós somos. Deixa eu te dizer, não perca mais tempo. Aprende. Busque no Senhor viver, sabe? Contente em todas as situações. Em todas. Eu quero que você fique de pé. Quero fazer um apelo a ti. Pode aumentar aí, Léo. Pode vir com graça sobre nós. Feche seus olhos. Aleluia. Eu quero que você pense agora situações que passaram, mas que abriram um tempo na tua vida que não foi bom. Circunstâncias que vieram e que passaram e que a tua postura, a tua reação não precisava ter sido como foi. Situações na tua vida que gerou ou geraram em ti tristezas, momentos que você não usufruiu
Momentos que você, em vez de ajudar, atrapalhou. Momentos que você, em vez de agir, você parou. Momentos que você precisava ter abraçado e você não abraçou. Momentos que você precisava ter perdoado e não perdoou. Momentos que você precisava reconhecer quem você é e você não reconheceu. Porque quando gera esse sentimento de tristeza, quando gera um sentimento ruim, nós sabemos disso, Deus nos fez perfeitos, gente. Perfeitos. A gente aqui estraga. A gente, com a nossa justiça, com a nossa maneira de pensar, é que estraga. Mas quando vem Paulo preso, depois de tudo isso, depois dessa vida inteira dedicada ao Senhor, dizer para mim e para você: açoites, perseguições, prisões, ele dizer que aprendeu a viver contente em todas as situações. Uau! Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Talvez nas mais difíceis é onde o Senhor mais ministra sobre nós. Talvez nas situações mais difíceis é onde Deus está te colocando para falar: ei, você sabe, age direito agora. Talvez nas mais difíceis é onde Deus está esperando: ei, não deixa a raiva te pegar não. Onde Ele está dizendo: ei, abre um sorriso, dê glória a Deus. Eu estou dando uma oportunidade, bem-aventurado aquele que vai ser provado. Porque depois de aprovado, por isso provas, depois de aprovado, vai receber uma coroa que Deus separou para aqueles que o amam. Aleluia! E quando eu entendo amar a Deus, eu volto para aquilo que Paulo disse: eu prefiro obedecer a Deus. Aqueles que me amam obedecem. Aqueles que me amam se colocam para ser ministrados, para entender o encontro com Deus, para entender que a vida mudou, para entender que o novo só vem depois que o velho fica para trás. E é depois de você pensar aí, é que eu quero te fazer um convite para você, num compromisso com Deus, dizer no teu íntimo aí: Senhor, a partir de hoje eu vou me esforçar para viver contente em todas as situações. Eu preciso de Ti, já estou orando por você aí. Nós precisamos de Ti, Jesus, para que a gente possa continuar com os olhos fitos no Senhor, para entender que essas circunstâncias vão passar como muitas passaram na nossa vida, e que a gente vai continuar em Ti. Por isso nós precisamos se alegrar. Por isso nós precisamos entender uma palavra que diz que quanto mais a gente sabe, mais nós seremos cobrados, porque mais nós podemos ser testemunhas Tuas. Então hoje, nesse compromisso, em nome de Jesus, eu quero que você, num movimento de fé, movidos pelo Espírito, que a gente saia, eu creio, do nosso lugar, que a gente saia dessa mesmice de reclamar, de murmurar, de se entristecer, mas que a gente possa, a partir de hoje, sabe, dizer: Senhor, agora sou eu e Ti. Senhor, o Senhor está esperando algo de mim, e se tem um comando, uma ordem dizendo: alegrem-se no Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso. Me dá a porção que eu não consigo, para que eu possa testemunhar e viver essas experiências. Eu quero que você saia do seu lugar nesse compromisso, se você assim quer, e venha aqui na frente, para que a gente esteja junto nisso. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Quando estou só e fraca, aleluia, está minha alma, feche seus olhos, e os meus problemas tentam me abater. Eu simplesmente espero no silêncio
até sentir tua presença aqui. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou estando em teus braços, me levantou melhor do que eu sou. Desperta em mim fome pela vida, meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da tua glória, quero viver na eternidade em ti. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou estando em teus braços, me levantou melhor do que eu sou. Aleluia. Eu quero orar por cura. Quero colocar no teu coração cura. Se algo que você viveu te impede de hoje se alegrar, se algo que você viveu te impede de ter esperança, de acreditar, de usufruir da vida, eu quero que o Espírito Santo, creia nisso, te visite nesse momento. Eu quero que o Espírito Santo te visite nesse momento. Se preciso for, dá um pulo lá nesse lugar, nessa mágoa, dá lá uma visita nesse dia que está guardado aí no teu coração, que você não liberou, não deixou esse dia passar. Venha para o dia de hoje. Deixa eu te dizer, venha para o dia de hoje. Venha para o dia de hoje. Espírito Santo, visita, Senhor, essas pessoas que estão aqui em outro dia, que estão aqui em outro tempo, em outra época, que elas possam, em nome de Jesus, serem trazidas para cá, Jesus, por Ti, que elas possam viver o hoje, não o relógio, mas o tempo do hoje, o tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo do deixar para lá, o tempo, Senhor, da escuridão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha essa luz, como veio sobre Paulo, que venha essa luz, Jesus, que venha essa luz que nos cega assim para quem nós éramos, que venha essa luz, em nome de Jesus. Entra nesses corações, Jesus. Eu creio nisso, que pessoas estão sendo curadas agora, eu creio nisso. Eu creio nisso. Se você é uma delas, eu quero que você glorifique ao Senhor. Eu quero que você abra a boca aí e agradeça a Deus. Deus está quebrando anos e anos e anos, anos e anos e anos de tristeza nesse lugar. Deus está trazendo você a se alegrar. Deus está trazendo você a esperança. Eu creio nisso. Se você é essa pessoa, glorifique. Não fica parada não. Não fique muda não. Ei, fique cega, mas não fique muda. Glorifique o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Adore, adore, adore. Vem, Léo. Adore. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou e estando em teus braços, me levantou melhor do que eu sou.